Com relação a coordenadas do ponto médio, né? Então a gente iniciou geometria analítica, recapitulando a questão do plano cartesiano, par ordenado, e a gente foi para a distância entre pontos. A gente ficou um tempinho vendo a questão de distância entre pontos, só que a gente não focou muito nelas, porque a distância entre pontos ela tem três partes, em três modelos de utilização da fórmula. O mais tranquilo que a gente encontrou, que é substituir as coordenadas e calcular normalmente, só substituir valores e calcula, ela é a parte mais comum de se utilizar e é a que a gente vai utilizar com mais frequência. Então a gente parou de focar nela especificamente, tá? Mas a gente ainda acabará encontrando alguns modelos onde a gente precisa calcular a distância entre alguns pontos. Tá? Mas daí a gente recapitula e a gente vai voltando essa questão da distância entre pontos. Tá legal? Então vamos para coordenadas do ponto médio. O que a gente tem como coordenada do ponto médio, né? Então, dado dois pontos, né? A gente tem um ponto A. Opa, a cor aqui. A gente tem um ponto A e temos um ponto B. É o que a gente tem de coordenada do ponto médio. É a coordenada do ponto que está bem no centro desse nosso segmento, que a gente chama ele de ponto médio ou ponto M, tá? Geralmente é ponto M, ele vem a coordenada do ponto médio. Então a gente quer saber qual que é a coordenada do ponto médio. Por que a gente precisa identificar a coordenada do ponto médio? Então digamos que eu tenho aqui um ponto C, né? E junto com o ponto A e B, eles formam um triângulo. Tá? Então aqui eu tenho um triângulo. Eu quero saber qual é o comprimento da mediana desse triângulo. O que é mediana? Mediana é um segmento de reta que parte do vértice. Então, se ele sair do B, ele vai até o meio do segmento oposto. Ele vem até esse ponto aqui. Tá? Se ele partir de C, ele vai vir até o ponto médio de A e B. Se ele partir de A, ele vem até o ponto médio do segmento oposto. Esse ponto que a gente tem no meio, onde eles se cruzam, é chamado o baricentro. Tá? É esse valor que a gente tem aqui, o baricentro de um triângulo. Tá? O baricentro de um triângulo é esse ponto onde todas as medianas se cruzam, né? Então o que é a mediana? A mediana ela sai do meio de um vértice oposto, né? De um vértice, e vai até o segmento oposto, né? Então, quando a gente encontra ali, por exemplo, uma mediana relativa ao lado AB, por exemplo, ele vai estar assim, ó, mediana relativa ao lado AB. Significa o quê? Que a gente tem que encontrar o ponto médio de AB, né? Desse AB, onde tem o segmento de reta em cima. Então, o segmento de reta AB, a mediana vai ser essa traçada aqui, ó, que sai do ponto C e vai até o mediano, né? Ó. Ela sai do nosso ponto C e vai até o ponto médio do nosso segmento de reta AB. Se ela quiser saber relativa ao lado BC, né, ela vai trocar aqui essas informações e a gente vai estar trabalhando aqui com o segmento oposto ao lado BC, que sai do vértice A e vai até BC. Né? Se ela quiser saber aqui do ponto AC, do lado AC, ele sai do ponto médio de AC e vai até o vértice oposto, que é B. O baricentro, ele é o ponto onde essas medianas se cruzam, ou seja, percebam que ele divide, né, essa mediana aqui, ó, eu tenho esse comprimento aqui, né, e esse aqui. Eu dividi minha mediana em dois. O lado que fica do baricentro ao vértice, ele é o dobro do lado que fica do baricentro ao ponto médio. Em ambos os casos, nesse aqui, ele é o dobro. Nesse aqui, ó, reparem, que ele também é o dobro. O lado que fica do baricentro ao vértice é o dobro do lado que fica do baricentro ao ponto médio. O mesmo ocorre desse outro lado. Ó. A gente tem que esse aqui é o dobro desse lado aqui. Então a gente tem que do baricentro ao vértice, a medida é o dobro
do baricentro ao ponto médio. Tá? A gente sempre tem isso ao dobro. Então, o que é a mediana? A mediana é um segmento de reta que sai de um vértice e vai até o segmento de reta oposto. Então, ele sai do vértice e vai até o segmento de reta oposto, ou até o lado oposto a esse vértice. Tá? Ele vai até o ponto médio. Lembrando que esses dois lados estão divididos em tamanhos iguais. Tá? O ponto médio divide os dois lados em tamanhos iguais. Então aqui a gente fez uma recapitulação aí de geometria plana. Vindo para coordenadas do ponto médio. Tá? Então, como eu tinha começado aqui a explicação, a gente tem um ponto A e temos um ponto B. A coordenada do ponto médio, a gente vai descobrir qual que é o ponto que está bem no meio. Qual que é a coordenada que divide esse segmento de reta em dois lados iguais. Para isso, a gente precisa da média aritmética das extremidades. Tá? Ou seja, eu tenho aqui meu ponto A, eu tenho meu ponto B, ele tem coordenadas x e y, o A tem coordenadas x e y. Eu vou chamar isso aqui de x1 e esse de y1, apenas para a gente identificar eles como sendo valores diferentes. Esse é o x2 e o y2. Esse meu ponto M, ele vai ter coordenadas x, m e y, m. Eu coloquei o m aqui para identificar que é o ponto médio. Como é que eu vou obter a coordenada do xm, que é a coordenada do meu x do ponto médio? Eu vou somar o x1 mais o x2 e vou dividir por 2. A hora que eu somar esses dois valores, eu estou pegando o valor e dividindo por 2, eu estou pegando o valor que está exatamente na metade entre eles. Então eu somo os 2x, divido por 2 e eu vou obter minha coordenada do ponto médio, meu x do ponto médio. Meu y de m, né, meu y do ponto médio, vai ser o mesmo, só que com as coordenadas de y. Então eu vou pegar y1 mais y2 e vou dividir por 2. A partir do momento que eu faço essa divisão, eu estou pegando a coordenada que está exatamente no meio desses y. Então eu estou obtendo aqui meu eixo de x, né? Meu eixo de y e o meu eixo de x, eu estou obtendo exatamente a coordenada que vai estar no meio desses pontos. Tá? Então aqui eu tenho meu eixo de x, meu eixo de y. Ele está meio torto, mas não se apeguem a detalhe. Então aqui eu tenho meu x1 e aqui eu vou ter meu x2. O y, na verdade, né? Que é o eixo de y. Então aqui eu tenho meu y1 e meu y2. Então o valor que eu estou pegando exatamente aqui no meio é o y do ponto médio. Eu estou pegando esse mais esse dividindo por 2, eu vou pegar exatamente o meio dele. Aqui eu tenho meu x2, que é o x do ponto B, e aqui é o x do ponto A, meu x1. Então eu vou somar os dois, dividir por 2, aqui no meio eu vou ter meu x do ponto médio. Então eu estou pegando exatamente a coordenada do meio dessas duas. Então o meio do x, dividindo o x em 2, né? Eu somo eles e divido em 2 para pegar exatamente o meio. Então esse pedaço aqui é o mesmo desse pedaço aqui. Né? Eu estou dividindo ele em duas partes iguais. Esse pedaço aqui é o mesmo desse pedaço aqui. Eu estou dividindo ele em duas partes iguais. Então eu somo os dois, divido por 2 para dividir exatamente ele em duas partes iguais. Somo os dois de y, os dois de x, divido ambos por 2 e obtenho as coordenadas. Simples assim. Quando eu estou trabalhando com o baricentro de um triângulo, o que eu estou fazendo é acrescentando um ponto a mais. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar um ponto a mais. Eu vou ter o x3 e aqui eu vou ter o y3. Só que agora eu não tenho mais 2 pontos. Agora eu tenho 3 pontos. Então eu vou dividir por 3. Simples assim. Essa é a única alteração que a gente faz para descobrir o segmento do ponto médio ou para descobrir o baricentro. Então vamos lá. Vamos para o material em si. A gente tem aqui a primeira questão pedindo o seguinte. Determine o ponto médio do segmento AB em que A é 3 e 2, B é 9 e 2. Então aqui eu tenho meu ponto A. Coordenadas 3 para x, 2 para y. Meu ponto B, coordenada 9 para x, 8 para y. Eu quero saber a coordenada do ponto médio.
eu quero saber o meu M. Qual que é o valor de x e de y do ponto médio? O que eu tenho de regrinha aqui? O meu x do ponto médio, ele vai ser igual ao x1 mais x2 dividido por 2. E o meu y do ponto médio, ele vai ser y1 mais y2 dividido por 2. Lembrando que 1 e 2 aqui não importa a ordem que vocês pegarem, tá? Aqui tá só para identificar que eles são y's diferentes, tá? São valores diferentes, tá? Lembrando que se você começar a somar pelo x1 sendo a, o y1 vai ser o a também, tá? Essa mesma regrinha que a gente vinha desde lá de distância entre pontos. Tá? Essas regras continuam a mesma. x1 é x1, y1 é o mesmo do x1. x2 é o x2 e y2 é a coordenada do x2. Tá legal? Se a gente começar por A, começa por A. Começou por B, começa por B. Então vamos pegar aqui o valor do meu x. Vamos descobrir aqui o meu x do ponto médio. Então vamos descobrir o x de M. Ele vai ser 3 mais 9 dividido por 2. Então eu peguei o 3, que é a coordenada de A, mais o 9, vou dividir por 2. 3 mais 9 é 12, dividido por 2 é 6. O meu y do ponto médio, ele vai ser 2 mais 8. Eu comecei por 3 aqui no x, eu vou começar pelo 2 aqui no y. Tá? Se eu comecei pelo 3, que é a coordenada de A, o y eu vou começar pela coordenada de A também. Mais 8 dividido por 2. Temos aqui 2 mais 8 é 10, dividido por 2 é 5. Então temos aqui as coordenadas do nosso ponto médio. Simples assim. O ponto médio tem coordenadas 6 para x e 5 para y. Determine o baricentro do triângulo ABC em que A 3 sobre 2, B 0 e 0, C 9 e 1. Então eu tenho aqui um triângulo de coordenadas A 3 e 2, B 0 e 0, então o B está na origem, e C 9 e 1. Estou trabalhando com um triângulo, eu quero saber o baricentro, somos 3, divido por 3. Então eu quero saber aqui meu ponto médio. Então temos aqui que o ponto médio, né? O x do ponto médio vai ser igual a x1 mais x2 mais x3 dividido por 3. E o y do ponto médio vai ser igual a y1 mais y2 mais y3 dividido por 3. Então aqui a gente vai dividir ele em 3 partes iguais. Então vamos lá. Meu x do ponto médio vai ser igual a x1, x2, x3. Vou pegar na ordem. Então vou ter 3 mais 0 mais 9 dividido por 3. 3 valores, 3 valores. E o meu y vai ser igual, novamente, na mesma ordem, né? Então vou ter 2 mais 0 mais 1 dividido por 3. 3 mais 0 mais 9 é 12. Dividido por 3 é 4. 2 mais 0 mais 1 é 3. Dividido por 3 é 1. Então a coordenada do baricentro, aqui o baricentro a gente chama de G, né? O baricentro tem coordenadas 4 e 1. Dado um triângulo de vértice, a próxima, 1 e 1, 3 e 1 e menos 1 e 3, o baricentro, ponto de encontro das medianas, é. Né? Então vamos lá, eu tenho meus pontos aqui, 1 e 1, 3 e 1, menos 1 e 3. Ó, lembrando que esses pontos eles não precisam ter nomes, tá? Eles só precisam das coordenadas. Não faz diferença qual que eu pego primeiro, segundo, terceiro. Desde que eu pegue na ordem, siga essa ordem tanto para x quanto para y, não importa quem vai ser qual. Tá legal? Então não precisa ter coordenada, não veio qual que foi o ponto A, B e C.
não faz diferença. Então vamos pegar aqui meu x, somando todos eles, então eu vou ter 1 mais 3 mais menos 1 dividido por 3. Meu y, 1 mais 3 dividido por 3. Então vamos ter aqui mais com menos fica menos. Então vamos ter 1 mais 3 menos 1 dividido por 3. 1 mais 3, 4, menos 1 é 3, dividido por 3 é 1. 1 mais 1 é 2, mais 3 é 5, dividido por 3, ou deixa 5 sobre 3. Aqui vai ser aproximadamente 1,6. Tá aproximado. Fazendo um valor aproximado vai ser de 1,6 aqui. Se você precisar pôr ele no plano cartesiano, ele vai ficar um pouco mais da metade de 1,6, tá? Então o nosso ponto G é o nosso baricentro, tá? O baricentro aqui é ponto G. Ele tem o nome dele como sendo G. A coordenada de x é 1, a coordenada de y é 1,6 ou 5 sobre 3, tá? Pode ser 1,5 sobre 3 também.